Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos uma história, um relato. Nós ouvimos uma das histórias mais intrigantes da Sagrada Escritura. Nós ouvimos o relato do qual Deus coloca à prova a fé de Abraão. Deus, como nós ouvimos no início da primeira leitura, Deus quis provar, Deus provou a fé de Abraão. Nós que somos cristãos católicos, nós temos Abraão como nosso pai na fé, como homem de modelo de fé, do qual nós devemos cada vez mais tentar imitá-lo, tentar viver, porque ele teve uma fé que foi agradável a Deus. E nós, como homens e mulheres que queremos agradar a Deus, que queremos abraçar o desígnio de Deus para nós, que queremos alcançar a terra prometida que Deus tem para nós, nós precisamos trilhar esse mesmo caminho que ele trilhou. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, quando ele foi vocacionado por Deus, ele era um idoso, a sua esposa era idosa, duas pessoas idosas que não tinham filho. Deus o chama, Deus o vocaciona e Deus promete a ele um filho. Deus promete a ele um filho, Deus promete a ele uma descendência, Deus promete a ele uma terra, Deus promete a ele a ser luz das nações, que a partir dele Deus iria levantar um grande povo. E ele sai em direção à promessa de Deus, ele sai em direção àquilo que Deus o chamou, aquilo que Deus o vocacionou. Depois ele tem um filho com a escrava, depois Deus dá a graça da sua esposa já idosa, também engravidar de Isaac, o filho da promessa. O filho do qual estabeleceria todo o povo de Deus a partir de Isaac, que é seu filho. Mas chegou um momento, Abraão era um homem agradável a Deus, Abraão era um homem fiel a Deus, Abraão era um homem do qual a sua vida toda, como eu dizia no início, era pautada pela misericórdia de Deus. Abraão era um homem que a sua vida toda era pautada pela vontade de Deus. Mas chegou um momento que Abraão recebe mais uma ordem de Deus. Até então, eram aquelas ordens boas: vai por aqui, vai por ali que eu vou te dar uma bênção, vai por aqui que eu vou te dar uma terra, olha, espera, fica tranquilo que eu vou te dar um filho. Tudo aquilo que Abraão queria
Deus foi dando a ele. Vai que você vai ter uma grande terra, você vai ter uma nação, eu vou abençoar você, a sua descendência. Tudo aquilo que Abraão queria, tudo aquilo que Abraão precisava, Deus foi dando a ele. E ele, claro, foi caminhando na fidelidade e foi recebendo aquilo que Deus foi dando a ele. Foi adquirindo, tomando posse das promessas de Deus. Mas chegou um dia que Deus deu a ele uma ordem: pega o seu filho e sobe e vai em direção ao monte de Moriá. Lá você vai ter que sacrificar o teu filho. Aquilo que era a promessa, aquilo que era o cumprimento, visivelmente o desígnio de Deus realizado, o filho do qual nasceu de uma mulher idosa, a promessa se cumpre na vida dele. Agora Deus pede que ele oferte o seu filho, que ele oferte a promessa. Abraão sai, não hesita. Não, Deus, imagina, eu vou fazer isso, porque isso é o meu filho, o Senhor que me deu. Não, ele não hesita em nenhum momento, e ele sai em direção ao monte Moriá. Com o seu filho, com a comitiva, ele vai em direção ao monte, em direção a ofertar aquilo que era mais valioso para ele, o seu próprio filho. O filho que foi dado pelo próprio Deus, agora Deus pede. Mas nós olhando para Abraão como modelo de fé para nós, como nosso pai na fé, o nosso pai na fé, como nós estamos acostumados, 3 palavrinhas, para nos ensinar, para nos ajudar a compreender esse homem de fé, e a viver essa fé, e seguir essa fé autêntica, essa fé genuína, que toda a igreja, todo cristão é chamado a viver. As 3 palavrinhas que eu quero destacar hoje aguarda aí na sua memória, para nós, a primeira palavrinha, guarda na memória, é memória. Guarda aí com você, para você não esquecer. Primeira palavra, memória. Segunda palavra, obediência. E terceira palavra, bênção. Qual é a primeira palavra? Parabéns, pode se aplaudir agora, aplaude seu irmão do seu lado, muito bem, estou gostando de ver. A segunda palavra, e a terceira, a bênção, falaram com mais fraco, achei que ia falar forte, a bênção. Qual é a terceira? A bênção. Memória. O que é a memória? Vejam, Abraão sai com seu filho. Abraão, diz a leitura, que ele caminhou 3 dias. Imagine o sentimento do coração. Imagine você agora, você pai, você mãe, com o seu filho, e você subindo, indo em direção ao monte, para lá sacrificar o seu filho, colocar o seu filho em cima de uma fogueira, da fogueira de São João, que nós celebramos esses dias, aqui no Nordeste, aquela fogueira bem quente, que eu fiz uma fogueira sábado. Quem veio no forró viu a fogueira que eu fiz. Gente, eu penso que eu fiz uma fogueira melhor que os nordestinos. Fiz uma fogueira dessa altura, que o fogo ficou quase 3 metros de altura. O povo ficou espantado. Padre, eu nunca vi uma fogueira dessa. Falei, aprendi direitinho. Fiz uma fogueira bem grande. Aquela fogueira bem forte, e você colocando o seu filho para queimar ali, pela ordem de Deus. Imagine o sentimento no coração de Abraão. Ele caminhando 3 dias, e o seu filho perguntando, o seu filho olhando, cadê o animal que ia ofertar? Porque o sacrifício oferecia a Deus animais. Deus proverá. Deus proverá. Caminhando 3 dias e fazendo memória. O que é fazer memória? É olhar para trás e lembrar daquilo que Deus já fez na vida dele. É olhar para trás e lembrar que Deus é fiel. Olhar para trás e lembrar dos desígnios de Deus na vida dele. É olhar para trás e fazer memória daquilo que Deus já fez na nossa vida. Deus já fez maravilhas na sua vida, sim ou não? Sim. Muito fraco, gente. Povo sem memória. Deus fez maravilhas na sua vida, sim ou não? Sim. E você em casa aí, Deus já fez maravilhas na sua vida, sim ou não? É o de casa, gente, calma. É o de... Claro, nós estamos em casa, então também pode responder. Mas fazer memória, a memória de Abraão,
foi entender o quê? Que ele foi caminhando com essa palavra no seu coração. Deus proverá, porque ele me deu ontem, Ele pode me dar hoje. Nós vivemos tempos na nossa vida que nós estamos caminhando também para o sacrifício. Não o sacrifício de ofertar os nossos filhos, mas o sacrifício de um tempo difícil, sacrifício de perseguições, de provações, de enfermidades, de situações, de pessoas dentro de casa que estão no pecado, escravos, em situações difíceis, que nós olhamos e parece que nós não estamos enxergando Deus. Parece que nós estamos enxergando, cadê esse Deus? Deus que não vê, Deus que não... Mas Abraão caminhou na certeza, fazendo memória daquilo que Deus já realizou na vida dele ontem. Deus proverá, Deus é fiel, eu vou caminhar, eu caminharei na obediência a Deus, porque Deus proverá. A palavra que permeou 3 dias o coração dele foi essa: Deus proverá. Deus proverá. Talvez hoje você está como Abraão, caminhando sem perceber aquilo que é a vontade de Deus. Talvez você está caminhando, subindo para o Monte Moriá, numa perseguição, numa realidade difícil, que te dói, que te custa, sim, que dói em você, que te custa, difícil, sim. Mas nós vamos ser um povo de memória, um povo que olha para trás e lembra que Deus ontem não me desamparou, que Deus não me abandonou nas minhas lutas. E se Ele não abandonou ontem, Ele não vai abandonar hoje. Se Ele não abandonou ontem, se Ele não largou das minhas mãos a tribulação ontem, Ele não vai largar das minhas mãos na tribulação hoje. Deus proverá. Se Deus deu ontem, Ele vai dar hoje, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Caminhar fazendo memória, como Abraão caminhou, ele caminhou olhando para frente, sabendo que Deus estava com ele, fazendo memória de um Deus peregrino, de um Deus que caminhava, que sempre caminhou com o seu povo, um Deus que sempre esteve presente na vida do seu povo. Fazer memória é olhar para trás com gratidão e reconhecer que Deus fez ontem e Deus faz hoje. Caminhar com memória é saber que hoje eu estou subindo para o Monte Moriá, sim, mas Deus não vai me abandonar. Deus não me abandonou. Ele caminha comigo, Ele está comigo nas minhas lutas, Ele está comigo nas minhas dores. Por isso eu continuo caminhando, olhando para frente, em direção à vontade de Deus, aos desígnios de Deus. Um povo sem memória é um povo que não caminha para a fidelidade, porque a maioria das vezes na nossa vida que é exigido de nós a fidelidade, não é pelos sentimentos, é pela certeza que Deus está comigo. A maioria das vezes na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, que nós crescemos na fidelidade a Deus, não é quando eu sinto Deus, mas é quando eu faço memória que Deus me ama e que Deus está presente na minha vida. Por isso eu continuo caminhando na fidelidade a Ele. Por isso eu continuo caminhando na fidelidade a Ele, porque eu não estou sentindo Deus, eu não estou vendo Deus, eu não estou sentindo arrepio espiritual, mas eu sei que Deus está comigo, porque Ele é amor, Ele é o Pai presente. Por isso, sabendo que Ele está comigo, não movido pelos sentimentos, eu vou em direção à fidelidade, aos desígnios de Deus. Imagine se Abraão fosse um homem que vivesse somente por sentimento. Ai, Deus está agora me dando um arrepio, então eu vou ser fiel a Deus. Não. A memória de saber que Deus está conosco é o que pauta o nosso caminho de fidelidade. Quem quer viver na fidelidade a Deus somente pelos sentimentos, não vive fiel a uma semana. Não passa fiel a Deus por uma semana, porque a nossa fidelidade não é pautada pelo sentimento. A nossa fidelidade é pautada pela certeza que Deus está comigo. Foi isso que moveu o coração de Abraão, de caminhar, fazendo memória, olhando para trás, ancorado nas promessas de Deus, pois Ele é fiel. Ele sabia, ele foi lembrando, Deus me deu a graça de ser pai, Deus me deu isso, Deus fez isso por mim, Deus se manifestou, Deus proverá, eu não estou sentindo nada, Deus proverá. A nossa vida não pode ser pautada pelo sentimentalismo. Uma religião de sentimentalismo é uma religião vazia, que não leva ninguém para o céu. Por isso que Abraão foi fazendo memória das promessas. A sua vida era ancorada pela promessa de Deus.
Por isso ele caminhou em direção ao Monte Moriá. Primeira palavrinha para nós, qual que é? Qual que é? Memória. Olhar para trás e reconhecer: Deus sempre esteve comigo. Isso me faz continuar caminhando para frente. Isso é memória. Saber, se Deus proveu ontem, Deus proverá hoje. Quando chegar o desafio na tua vida, as situações na tua vida, você tem que dizer para você mesmo: Deus proverá. Deus proverá. É um desemprego, é uma pessoa doente, é uma pessoa nas drogas, é uma pessoa que sumiu, é uma pessoa escrava, é isso ou aquilo, Deus proverá. E daqui eu não arrasto o pé enquanto Ele não prover na minha vida, porque Ele é fiel. Só contempla a fidelidade de Deus quem permanece fiel na sua promessa. Se nós desviamos da promessa, nós não contemplamos a fidelidade de Deus. Segunda palavrinha, qual que é? Qual que é? Gente, me perdoe, eu falei errado, é obediência não. É porque eu anotei em cima, obediência, aí depois eu mudei. Quando eu fui preparando a homilia, eu mudei. É fé. A fé que nos faz ser obediente, beleza, mas é fé. Então perdoe o pago, tá bom? Primeira palavrinha qual que é? A segunda é fé. Qual é a segunda? Fé. A terceira continua a bênção. A terceira é? Fé. Ah, então tá bom, é que eu errei, não aqui. Eu anotei, fiz em cima aqui, mas depois eu mudei. A fé de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Toda a sua vida foi movida, foi vivida na fé. Ele se tornou um peregrino. Porque se a gente olhar as narrações que fala de Abraão, Deus fala: vai para lá, vai para cá, tem uma terra ali, vai assim, vai, sai, vai até o Monte Moriá, sempre caminhando. Uma vida no qual ele foi caminhando na obediência a Deus. Aí a fé, por isso que é a obediência. A fé que vai nos fazendo caminhar, trilhar um caminho de obediência nos desígnios de Deus. Por isso a fé, por isso a obediência que eu queria dizer. Mas porque a fé em Deus, a fé que Abraão tinha em Deus, fez com que ele fosse obediente. Toda a vida de Abraão era assim: vai, existia uma ordem, e ele seguia a ordem, e ele contemplava o desígnio de Deus. Por isso a fé que gera a obediência, que gerou a obediência a Abraão. Abraão, a sua fé que é peregrina, a sua vida que é peregrina, que caminhava, nos ensina o quê? Que nós somos peregrinos, nós estamos caminhando rumo à terra prometida, rumo aos desígnios de Deus, caminhando dizendo o quê? Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti e confio a minha vida em Ti. Bento XVI, o Papa Emérito, quando ele foi fazendo uma catequese explicando sobre a fé de Abraão, foi aqui que eu quis mudar quando eu vi o Bento XVI. O que ele está dizendo que é fé? O que é a fé de Abraão? Você é um homem de fé e uma mulher de fé, sim ou não? Sim. Você tem fé em Deus, sim ou não? Sim. Então veja se a sua fé é a fé de Abraão. Bento XVI. Crer em Deus como Abraão é dizer: eu confio em Ti, a minha vida está em Tuas mãos. Mas não como alguém ao qual recorre apenas nos momentos de dificuldade. Só quando eu estou com uma dorzinha que eu procuro a Deus. Pelo contrário, ou alguém que dedica somente alguns dias, alguns momentos do dia ou da semana a Deus. Fé não é isso. Fé não é buscar a Deus quando eu estou com dor de barriga. Fé não é quando eu estou lá no banheiro sentado no trono e o negócio, tudo água descendo, e eu pedindo a Deus para o negócio endurecer um pouquinho, está só água saindo. Não, isso não é fé. Entenderam, né? Não posso dizer mais porque está na televisão. Mas entenderam, sentado no trono, negócio líquido saindo, e Deus faz que seja mais sólido, que transforme isso aqui, que tenha uma condensação, que o líquido se torne sólido. Não é isso. Isso não é fé. Ó, dei aula de química para vocês agora. Isso não é fé. Fé não é buscar a Deus quando eu estou com uma dificuldade, ou alguns momentos do dia ou da semana. Fé, crer em Deus, é fazer com que a minha vida se torne seja toda voltada para Deus. Bento XVI, crer em Deus nos torna portadores de valores que muitas vezes não coincidem com este mundo.
que Bento XVI está dizendo? Abraão era um homem que dizia: eu creio em Deus, eu espero em Deus, eu confio em Deus, mas a sua vida também, naquilo que é concreto, era pautada pela vontade de Deus. Ele unia o que ele dizia e o que ele vivia, era uma coisa só. Fé em Deus é entender que nós não podemos assumir os comportamentos deste mundo. Uma fé de Abraão, Abraão não se comportou como o mundo se comportava, pelo contrário, Abraão vivia como a sua fé, se comportava como a sua fé, ele tinha uma vida em Deus. Fé, gente, não é eu tenho fé em Deus, fé ela se torna visível nas minhas escolhas, se as minhas escolhas revelam o tamanho da minha fé em Deus. Aquilo que eu escolho, por Deus ou não, revela o tamanho da minha fé que eu tenho em Deus. Porque senão às vezes nós imaginamos que a fé é quando eu tenho dor de barriga, eu peço a Deus. Quando eu estou precisando de Deus, eu vou lá na Canção Nova, vou lá clamar, vou rezar. Não estou precisando de Deus, então eu não vou na Canção Nova não vou naquela missa, não vou naquela paróquia, não vou naquele grupo, porque eu não estou precisando. Fé não é fazer que a minha vida, minha espiritualidade se torne uma espiritualidade de pronto-socorro, não. Fé é ter uma vida totalmente em Deus, é não se pautar pela mentalidade desse mundo, é não fazer. Fé é não colocar Deus em escanteio da nossa vida, porque nós vivemos numa sociedade do qual tem excluído Deus, do qual tem matado Deus e colocado o homem no centro, o egoísmo no centro, a idolatria do meu eu, é o que eu acho, é o que eu quero, é o que eu me decido. Não, fé é colocar a nossa vida como Abraão colocou, toda em Deus, e as suas escolhas são pautadas em Deus. Isso é ter fé. Estou com dor de barriga, Deus faz que o negócio seja condensado, fique um pouquinho mais sólido. Sim, também isso. Estou falando isso porque esse dia eu passei por essa realidade e eu tive que orar a Deus também nessa hora. Eu tive que orar a Deus nessa hora também. Mas, para que nós tenhamos consciência que ter fé não é buscar Deus quando eu estou com dificuldade. Ter fé é ter toda a minha vida nas mãos de Deus. Ter fé é querer o que Deus quer. Ter fé é pisar onde Deus pisa. Isso é ter fé. É querer o que Deus quer e pisar onde Deus pisa. Qual é a terceira palavrinha? Qual que é? Toda a humanidade é abençoada, sim ou não? Sim. Todo o universo é abençoado, sim ou não? Por que então que eu sou abençoado, você é abençoado? Sim ou não? Sim. Quem está em casa é abençoado? Sim ou não? Sim. E por que às vezes parece que o outro tem mais bênção do que eu? Deus pode olhar com distinção um para o outro, para os seus filhos? Sim ou não? Deus olha diferente. Olha, esse aqui é mais branquinho, eu vou dar mais bênção. Esse aqui é ruivo, vou dar menos bênção. Esse é gordinho, vou dar mais bênção porque é gordo, então vou dar mais bênção para ele. Esse é magrinho, dá menos bênção. Deus faz assim, sim ou não? Não. Deus trata os seus filhos assim, sim ou não? Não. Então, por que às vezes a gente imagina assim, puxa vida, parece que o outro é mais abençoado que eu? Veja, depois que Abraão fez tudo isso, nós sabemos que lá, quando Abraão coloca o seu filho, amarra o seu filho, pega a faca para matar o seu filho, para sacrificar o seu filho, o anjo aparece para ele e diz que não, que Deus só estava provando a sua fé. E aí no versículo 15, 16 diz: uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tomarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia. A bênção na Bíblia, ela está vinculada ao dom da vida. Então todo mundo tem vida. Tem alguém morto aqui? Tem alguém morto? Então a bênção na Bíblia está vinculado primeiramente à vida. Se eu estou vivo, eu sou abençoado. Você está vivo? Então você é abençoado. Olha que bênção. Você é abençoado. Depois, ela se manifesta naquilo que Deus me dá.
Deus nos dá coisas, sim ou não? Sim. Deus nos dá emprego, Deus nos dá uma qualidade de vida, Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá tantas coisas, sim ou não? Sim. Tudo é dom de Deus, sim ou não? Sim. Então a bênção de Deus. As coisas que vão acontecendo na minha família, na minha vida, vão se revelando de geração em geração. Isso é bênção de Deus, sim ou não? Sim. Ok. Então por que às vezes parece que o outro é mais abençoado que eu? Porque todos nós somos abençoados, sim ou não? Sim. Toda a humanidade, todos são abençoados, sim ou não? Sim. A bênção só se multiplica na nossa vida pela nossa fé e obediência a Deus. Vejam, todos nós, toda a humanidade, todo mundo, os pecadores, os pagãos, quem não crê em Deus, os ETs se existirem, todos são abençoados por Deus. Só que a bênção só se multiplica, ela só se concretiza na nossa vida se nós tivermos uma fé que gera obediência a nós. Veja o que aconteceu com Abraão. Uma vez que agiste desse modo, ou seja, caminhou, foi na fé, foi na obediência a Deus, acreditou, Deus proverá, eu confio em Deus. Não recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tomarei tão numerosa a tua descendência. Amados, todos nós somos abençoados por Deus, só que a bênção se multiplica na nossa vida a partir do momento que nós agimos na fé e na obediência a Deus. Como Abraão, a bênção se multiplicou mais e mais. Ele se tornou pai na fé para nós, porque ele foi obediente, porque ele tinha uma fé enraizada em Deus. Porque às vezes nós imaginamos o quê? Olha, aquele cara tem um carro, olha que bênção. Ele não tem sofrimento, olha que bênção. E bênção é isso também. Mas a bênção, o radical da bênção significa o quê? A presença de Deus e a força de Deus para comigo. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem Deus na tua vida, e uma pessoa do qual a força de Deus, a graça de Deus age na tua vida. Isso é bênção. Senão nós olhamos para nós, eu estava com dor de barriga lá no banheiro, eu não sou abençoado. Não, a bênção é entender que Deus está comigo e que a tua graça está agindo na minha vida. Agindo na minha vida, eu sou fiel, eu sou obediente, e essa bênção se multiplica na minha vida. Qual é a primeira palavrinha? Já esqueceram, já estão esquecendo. Como é que vão lembrar os desígnios de Deus na tua vida, se já esqueceu a primeira palavrinha? Qual é a primeira palavra? Agora lembra aí o que Deus já fez na tua vida. Lembra aí. Quanto Deus tem mais presença de Deus do que ausência de Deus na nossa vida. Qual é a segunda palavrinha? Será que estamos escolhendo aquilo que Deus escolhe? Ou só busco a Deus quando estou com dor de barriga, sentado no trono e tudo líquido acontecendo? E a terceira palavrinha qual que é? A bênção, que é a certeza que Deus está comigo. É a certeza que Deus está E para que a bênção se multiplique, eu preciso ser um homem ou uma mulher obediente. De fé e obediente. Isso é só 1% daquilo que a vida de Abraão tem para nos ensinar. Teríamos muita coisa para dizer, mas para nós percebermos que a nossa vida é uma vida abençoada. Só que às vezes a bênção não multiplica, porque nós achamos que a bênção se multiplica em nós com os braços cruzados. Não. Se Abraão ficasse com os braços cruzados, ele não teria conquistado aquilo que conquistou, aquilo que Deus tinha para ele. Deus tem muito para a tua vida. Deus tem muito para a tua vida, mas de braços cruzados você não vai receber o que Deus tem para você. É preciso caminhar na fé e na obediência, vivendo a vida de santidade contrária à mentalidade desse mundo. Se assim você quer, se assim você decide, aí a bênção de Deus vai se multiplicar na tua vida. Porque tem muita gente pregando por aí falando que a bênção vai vir, fica com o braço cruzado.
a bênção de Abraão não é essa. A bênção de Abraão é de um homem e de uma mulher que caminha em direção a Deus, não movido pelos sentimentos, mas movido pela promessa que Deus está contigo. Que o nosso coração hoje seja movido por essa certeza e movido pelo exemplo de Abraão. O nosso coração não desista, perseverança, caminhando. Talvez estamos subindo com os nossos sacrifícios para o Monte Moriá, mas Deus proverá. Deus proverá. Então fica de pé para nós podermos rezar naquilo que Deus precisa prover na nossa vida hoje. Aquilo que Deus precisa se manifestar em nós. E nada pode impedir o poder, o amor e a graça de Deus na nossa vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Se nós pudéssemos, se eu quisesse resumir em uma frase a vida de Abraão, resumiria em: Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele sendo fiel, eu não saio da presença dEle. Foi o que aconteceu com Abraão. Na certeza que Deus era fiel, ele não saiu da presença de Deus. Por isso que ele foi um homem abençoado. Levante seus braços, vamos cantar isso. Na certeza da fidelidade, do amor de Deus, que Deus está comigo, que Deus caminha conosco, eu vou confiar. Levanta o braço como um homem de fé. Abraão não levantou o bracinho assim não. Abraão levantou. Abraão se lançou nos braços, no coração de Deus. Se o sovaco está aí, não tem problema não, fica em paz. É bom que o outro repousa. E semana que vem você toma banho e vem banhado. Levanta o braço aí com gosto. Tô meio nojento hoje, né, gente? Tô meio nojento hoje. Vamos lá, vamos rezar, que é melhor. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Mais uma vez, declare isso. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Vamos tomando posse. Não tenhas medo, Deus contigo está. Deus contigo está. Confia nele, confia nele. E ele tudo fará, e ele tudo fará. Não tenhas medo, não tenhas medo. Deus contigo está, Deus contigo está. Confia, confia nele. E ele tudo fará, e ele tudo fará. O que Deus já fez? Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo. Não tenhas medo, Deus contigo está.
Confia nele, ele tudo fará. E ele tudo fará. Não tenhas medo, não tenhas medo. Deus contigo está. Confia nele, e ele tudo com toda força. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Vai declarando isso. Declara, igreja. Agindo Deus, Como Abraão, na fé, declara isso. quem impedirá? Diante dos males, diante das enfermidades, Agindo diante dos vícios, diante dos nossos medos. Quem? impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? Agora com seus olhos fechados, vai entregando a sua vida no coração de Deus. Abraão tinha a sua vida toda em Deus. Entregue agora o seu Isaac, talvez aquilo que precisa da intervenção de Deus, da manifestação de Deus na tua vida. Qual é o milagre que você precisa nessa noite, para que Deus venha prover, para que Deus venha fazer? Abra os seus lábios, abra o seu coração na presença do Senhor. Assim como Abraão, que foi um homem de atitude, um homem que escolheu ter a sua vida toda em Deus, porque ele sabia que Deus era fiel, que Deus poderia prover, que Deus poderia realizar, que Deus poderia manifestar, porque Deus é fiel, e nós contemplamos a fidelidade de Deus constantemente em nossas vidas. Nós sabemos que Deus é fiel, e nós queremos, Senhor, nesta hora, nós queremos, Senhor, nessa noite, experimentarmos a tua fidelidade, a força do teu poder, assim como Abraão, Senhor, experimentou a tua fidelidade na vida dele. Nós queremos experimentar, Senhor. Siria alabari, alabari, alabari. Vai orando agora no Espírito. Vai orando no Espírito agora, para que o Senhor possa manifestar o poder dele em nosso favor, para que o Senhor possa nos curar, nos libertar nesta hora de todo mal, de todo ídolo que está sobre a nossa vida agora, que caia por terra diante do nome de Jesus. O ídolo do dinheiro, o ídolo do prazer, pessoas que colocaram outras pessoas como ídolos, que tomaram o lugar de Deus em nossa vida, em nosso coração, que caiam por terra diante do nome do Senhor. Todo ídolo que foi colocado na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus nas nossas escolhas, que caia por terra agora. Toda falsa enfermidade que se colocou na nossa vida, caia por terra diante do nome de Jesus, que nós estamos invocando nesta hora. Vai orando, irmãos. Se coloque agora nessa crescente na tua oração, diante do ressuscitado, diante de Deus, diante do Senhor, do Deus do impossível, do Deus que é fiel, do Deus que proveu na vida de Abraão, que também que provê na nossa vida, do Deus que nos abençoa nesta hora, porque nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo abençoado, e nós queremos desfrutar da bênção de Deus, da multiplicação da bênção de Deus em nós, em nossas vidas nesta noite.
Se ela vai, ela vai, ela vai. O Senhor me fala agora de uma pessoa no nosso meio. Continue orando suavemente. De uma pessoa aqui no rincão do meu Senhor, que você agora está amassando a sua carteira de cigarro numa atitude de renúncia. Você está amassando, renunciando agora o vício do cigarro, e o Senhor está abençoando agora a tua renúncia. O Senhor está abençoando a tua renúncia agora, te dando a libertação agora do vício do cigarro. E é isso que o Senhor quer fazer em nós agora. Na medida que nós vamos renunciando o pecado, na medida que nós vamos renunciando os vícios, o Senhor está abençoando agora a nossa escolha. Por isso, irmãos, se você sabe que são coisas que você precisa renunciar, renuncie agora no nome de Jesus, para que o Senhor abençoe e faça multiplicar a tua bênção agora sobre você. O Senhor me fala agora de uma pessoa em casa, que você coloca a mão agora sobre a sua barriga, que a sua barriga está inchando, cada vez mais ela está inchando, a partir de uma cirrose. O Senhor nessa hora está operando na tua vida, amado. Toma posse de Deus, você que toma posse da graça de Deus na tua vida. Você que está aí deitado nesse sofá, com a sua barriga inchada, a partir de uma cirrose, o Senhor nesta hora está te libertando. O Senhor agora está te curando definitivamente, manifestando o poder do amor dEle. O Senhor me fala de uma pessoa aqui no rincão, que você estava vivendo agora um problema na sua coluna muito sério, um desvio na sua coluna, aquilo que os médicos diziam, até mesmo de uma necessidade de uma possível cirurgia. E o Senhor nesta hora está colocando no lugar, Ele está alinhando a tua coluna pelo poder do nome de Jesus. Continue orando, irmãos, porque o Senhor, eu vejo a mão de Deus estendida sobre nós nessa hora, a mão de Deus que está estendida sobre a Canção Nova de Aracaju, a mão de Deus que está estendida sobre o sistema Canção Nova de comunicação, abençoando os seus filhos. O Senhor me dá a imagem de pessoas que estavam prostradas na depressão. O Senhor está te libertando. Você também que está aqui no nosso meio, que vivia prostrado, você veio arrastado para cá. Você veio arrastado para a Canção Nova de Aracaju hoje, para essa missa. O Senhor está te libertando de todo sentimento de morte. Pessoas com sentimentos de morte, pessoas que estavam querendo se matar, cometeram suicídio. O Senhor está te libertando nessa hora, pela força do amor dEle. Levanta os seus braços mais uma vez. E assim como Abraão declarou: quem me impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Canta isso, amado, com força, para que o mundo escute isso, que aqui existe um povo que tem a sua vida toda em Deus, um povo que passa dificuldade, um povo que sofre, um povo que passa por perseguição, um povo que tem dor de barriga, mas um povo que tem a vida em Deus, assim como Abraão teve uma vida pautada em Deus. Canta isso, amado. E antes de nós cantarmos, enquanto nós rezávamos, o padre ia falando, vi o sentimento de muitas pessoas que estão aqui se sentindo coitadinhos, enfraquecidos na fé, nas lutas que você tem vivido, alguns com doenças físicas ou problemas com vícios, o seu pecado, e você está olhando para si mesmo como se fosse um coitadinho. Mas eu quero dizer a você, e você que está em casa também, meu irmão, minha irmã, que quando a igreja escolhe uma liturgia como essa, para nos falar da fé, da história de Abraão, é para que nós nos levantemos e reassumamos o poder de Deus em nossas vidas. É hora de nós reassumirmos o poder de Deus em nossas vidas, tudo o que Deus fez, e nós recordarmos, trazer à memória, como o Padre Alan estava falando,
trazer a memória dos feitos de Deus, dos milagres, dos prodígios, do quanto Deus já libertou o seu povo e nos libertou também. Não somos coitadinhos e nós renunciamos a esse sentimento. Nós somos um povo vitorioso, somos um povo abençoado. Bata no peito e diga: eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu não sou coitadinho, eu sou abençoado. Eu sou do povo de Deus, eu sou do povo fiel a Deus, do povo de fé, do Deus fiel. Eu pertenço a Ele. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrarás de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Com toda a força, declare isso. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Para encerrar suavemente. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei o tamanho da montanha que está à sua frente, as situações, os impossíveis, mas a certeza no nosso coração hoje: Deus proverá. Bate no seu peito e fala: Deus proverá. Deus proverá. Vamos aplaudir o Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua generosidade.